Então vamos lá, vamos hoje começar diferente, não vamos começar aí por Bitcoin, vamos começar analisando o contexto de onde o Bitcoin se encontra no fluxo dos mercados globais. Então você precisa entender primeiramente a correlação entre mercados se dá por fundamentos. Então pega essa dica, que essa dica é de ouro e vale milhões. Então, muitas pessoas eu vejo falando disso de uma maneira completamente equivocada, porque é muito comum se ouvir dizer que em determinado momento ativos estão correlacionados, em determinados outros momentos os ativos se descorrelacionam e depois voltam a se correlacionar numa dança maluca de correlação e descorrelação. Então, isso é totalmente alucinante, não é assim que funciona. Os ativos, os mercados se correlacionam por força de fundamento. Então, quando falamos por exemplo, de mercados de risco, e aí consideramos criptomoedas e todos os mercados e bolsas de ações ao redor do mundo, conseguimos considerar como fundamento de mercados de risco. Então, todos esses mercados estão correlacionados, porque o que gera movimentação dos preços desses ativos é a intencionalidade do ser humano, de uma forma completamente orgânica. Então, os seres humanos são despertados de uma forma caótica, porém padronizada, de movimentar os seus capitais numa mesma direção diante de tudo que está acontecendo no mundo. Então, quando vemos uma tendência de baixa nos mercados de risco, todos os mercados de risco vão ter uma mesma correlação, todos os mercados de risco vão estar olhando para a mesma direção, vão estar seguindo a mesma tendência. Porém, é claro, cada mercado possui um market cap diferente, uma quantidade de dinheiro envolvida diferente. Então, existe aquele fator de que em alguns mercados, para se haver uma movimentação mais brusca, precisa de muita quantidade de dinheiro. Outros mercados já nem tanto. Então é por isso que em determinados momentos, por mais que os mercados estejam correlacionados, o que eu quero dizer é a intencionalidade predominante entre os integrantes desse mercado, que eu quero dizer, cada pessoa individual que esteja ali sendo um participante direto desse mercado, todas essas pessoas, de uma forma completamente orgânica, são contaminadas por uma intencionalidade predominante. Então, é esse tipo de coisa que provocam as tendências. Então, por exemplo, quando os mercados de risco, quando a economia mundial não está propícia para mercados de risco, automaticamente vai se alastrando como vírus uma intencionalidade ofertante. Então as pessoas vão liberando de uma forma totalmente organizada, porém caótica, de vender seus ativos de risco no mercado. Então, quando os mercados de risco estão em queda, estamos falando de todos os mercados de riscos do mundo. Então, é por isso que vemos uma correlação, por exemplo, de Bitcoin com o S&P 500. E como o S&P 500 é o conglomerado de risco onde possui o maior market cap, todos os outros mercados de risco vão acompanhar S&P 500. Então, essa história de que às vezes Bitcoin se descorrelaciona, às vezes volta a se correlacionar com S&P 500, é uma alucinação, porque, como eu disse, o que se correlaciona são as tendências, é o movimento predominante de vender risco. E isso está absolutamente correlacionado porque é fundamento. E a intencionalidade de quem é dono do dinheiro é a mesma. Então, no final das contas, todo o dinheiro envolvido em todos os mercados é o mesmo dinheiro, porque é movido pela mesma espécie, a espécie humana, e a espécie humana mesmo se comportando de uma forma caótica, ou seja, as pessoas não combinam aquilo que elas vão fazer ao mesmo tempo, mas elas são influenciadas pelas mesmas forças, pela mesma realidade. O mundo está passando por uma situação onde todos os seres humanos são presentes do mesmo ambiente planetário. Então, a humanidade é sempre influenciada por uma força comum e isso desperta intencionalidades coletivas, mesmo que de forma caótica. Então, com isso, podemos interpretar como o mercado das criptomoedas está trabalhando e ter uma visão de perspectiva de como os mercados de risco do mundo também estão se comportando. Porque, uma vez Bitcoin sendo integrante do que podemos dizer como fundamento de mercado de risco, nós já sabemos que ele está correlacionado, está andando e olhando para a mesma direção que todos os mercados de risco. Então,
Quando analisamos Bitcoin, se a gente tem essa clara perspectiva de como se correlacionam os mercados no mundo, nós já conseguimos, só olhando para Bitcoin, ter uma perspectiva de como anda a economia mundial. Isso é sensacional, isso é muito interessante. Nós vamos ver isso aqui hoje acontecendo na sua frente. E aí também com isso nós conseguimos ver os ativos que são inversamente correlacionados, ou seja, enquanto o Bitcoin sobe, esses outros ativos necessariamente vão olhar em outra direção, também por força de fundamento e por um outro efeito que eu chamo de efeito gangorra. Até porque, por exemplo, aqui no Brasil, quando nós olhamos para o dólar, nós visualizamos o dólar como se fosse R$ 5. No entanto, R$ 5 não é o quanto vale o dólar. R$ 5 é o quanto você está precificando o dólar através do ponto de vista do real. Então, é o mesmo efeito que acontece com o Bitcoin. Então, se Bitcoin vale US$ 20.000, na realidade, o valor do Bitcoin está intrínseco nele mesmo. A questão é que nós precificamos Bitcoin através do dólar. Então, existe um efeito gangorra, porque são dois ativos diferentes. As pessoas normalmente têm dificuldade de enxergar isso, mas são dois ativos diferentes, Bitcoin e dólar. No outro exemplo, Bitcoin e real são dois ativos diferentes e individuais, são ativos interdependentes. Então, quando real se move para cima, dólar, por exemplo, pode estar se movendo para baixo, como já aconteceu várias vezes, como normalmente tem acontecido. Às vezes o dólar está andando para cima, o real também está andando para cima, mas nós temos uma perspectiva do dólar olhando somente contra o real. Então existe um índice do dólar, aquele que demonstra a força do dólar de uma forma individualizada, de modo que nós conseguimos precificar a força do dólar sem olhar diante da perspectiva do real. Então seria o dólar confrontado com as outras 10 moedas, as outras 10 principais moedas do mundo. Então isso demonstra a força do dólar frente ao mundo. Então é como se a gente estivesse vendo o dólar por ele mesmo e não através da lente do real. Então esse é o gráfico de DXY, esse que temos aqui na nossa frente. Ele demonstra a pura força do dólar e às vezes acontece de você ver a força do dólar subindo muito, mas quando nós vemos aqui pelo Brasil, o dólar está caindo, ou seja, o dólar está indo abaixo de R$ 5 e está cada vez mais caindo. Então, para o brasileiro está cada vez melhor negociar em dólar. Então, nós estamos vendo o dólar caindo. Mas, na realidade, quando você olha para o índice do dólar, que é o DXY, e você vê o dólar subindo, na realidade, o que está acontecendo? Porque se o dólar está subindo, por que aqui para nós no Brasil o dólar está caindo? Então, isso significa que, apesar de o dólar estar subindo, o real está subindo mais do que o dólar. E, na maioria das vezes, as pessoas não têm essa perspectiva. Então, é muito comum o brasileiro achar que o dólar está caindo e não que o real está subindo. Então, o real ultimamente tem estado muito mais forte que o dólar, muito mais forte do que várias outras moedas. E com esse exemplo, eu espero estar passando para você uma visão de como você deve interpretar Bitcoin no tocante à correlação específica com o dólar, que é inversamente correlacionado com o Bitcoin. Por força de fundamento, porque quando se retira dinheiro dos mercados de risco, se passa para o ativo de liquidez, que no caso é o dólar, o grande ativo de liquidez do mundo, é o ativo intermediário entre as coisas. Então, quando você tira dinheiro de segurança, você traz para a liquidez, que é o dólar, e algum mercado depois vai se beneficiar com isso. Então, o dólar e o Bitcoin, por força de fundamento, são inversamente correlacionados, porque para entrar em Bitcoin, você se desfaz de dólar e se posiciona em Bitcoin. Para sair de Bitcoin, você se desfaz de Bitcoin e retorna para o dólar. Então, quando você se desfaz de Bitcoin, você esvazia o preço do Bitcoin e retorna para dólar, fazendo o preço do dólar subir. Quando o efeito é ao contrário, quando o movimento é de compra de Bitcoin, você se desfaz de dólar e faz o Bitcoin subir. Então, existe essa descorrelação de fundamento entre dólar e Bitcoin, e também existe o efeito gangorra, porque dólar e Bitcoin, um é precificado contra o outro. Então, Bitcoin é precificado com dólar, então se simplesmente o Bitcoin sobe por ele mesmo e o dólar permanece estável, nós vamos ver uma valorização do Bitcoin em frente ao dólar muito maior.
Por quê? Às vezes pode acontecer do Bitcoin estar subindo ao mesmo tempo que o dólar está subindo. Isso é muito, muito, muito raro, porque isso pode acontecer em movimentos muito pequenos, porque, como eu disse, por força de fundamentos são inversamente correlacionados. Mas se isso acontecer, Bitcoin está subindo ao mesmo tempo que dólar está subindo, ou o preço de Bitcoin vai estagnar, ou então nós vamos tender a ver quem está subindo mais forte. Se for Bitcoin, nós vamos ver o preço de Bitcoin subindo contra o dólar, vai estar indo acima de 20 mil dólares, mesmo os dois estão subindo, mas se Bitcoin sobe mais, então existe o efeito gangorra do Bitcoin estar precificando contra dólar. Às vezes os dois podem subir, mas se dólar sobe mais, você vai ver o preço do Bitcoin caindo, por mais que ele esteja valendo mais. Então, mais ou menos essa é uma introdução para você entender mais ou menos como funcionam as correlações entre os mercados e os ativos no mundo. Cada um dos outros tipos de mercado possuem correlações também, às vezes correlações diretas, correlações indiretas, descorrelacionados. Então, você precisa ter essa clara visão de que todo o dinheiro posicionado no mundo é o mesmo dinheiro, porque pertence à mesma espécie, que é o ser humano, e os seres humanos se movimentam de uma forma totalmente individualizada. Porém, existe um padrão em todo esse caos. Então, é mais ou menos assim que os mercados se movimentam, é mais ou menos assim que flui a dança dos capitais entre os mercados. Então, diante dessa perspectiva, você consegue entender aonde o mercado das criptomoedas está posicionado na balança dos mercados globais, e você consegue analisar tudo isso de uma forma muito, muito clara. Através dos gráficos, você consegue ver o dinheiro saindo de um mercado e entrando no outro. Então agora que você aprendeu nesse vídeo comigo, você tem duas opções. A primeira é aprender mais ainda assistindo outros vídeos aqui no canal. Vai aparecer 2 vídeos aqui para você, então é só apertar em um ou em outro que você vai aprender mais e mais do mesmo jeito. E a sua segunda opção é conhecer as notificações lucrativas. Lá você vai ter a oportunidade de operar comigo diariamente em tempo real e aprender em tempo real a cada operação que você faz junto comigo. Então, eu opero aqui, você opera aí e a gente aprende junto em tempo real. Então, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para conhecer as notificações lucrativas. Então, se eu fosse você, eu não deixava de apertar nesse link por nada. E é claro, deixe o seu gostei, se inscreve no canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!